Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui com o Carlos Martins. Ele é o coordenador da Comissão Técnica de Fundos Imobiliários e vem esclarecer para a gente aqui algumas dúvidas a respeito do fundo imobiliário, tá? Que vem crescendo aí cada dia mais e se tornando mais uma alternativa de investimento para todos os investidores, sobretudo os de varejo. Oi, Carlos, boa tarde. Tudo Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente para ajudar os nossos associados a tirar dúvidas a respeito dos fundos imobiliários. Obrigado aí pelo convite. O assunto a gente comentou que está bombando, né? Então, acho que é uma oportunidade da gente dividir um pouco o conhecimento aí de atuação na classe. Eu acho que é uma classe que veio para ficar e vai aumentar muito aí nos próximos anos. Bacana. Gente, podem mandando perguntas, a gente está aqui recebendo também, tá bom? Eu vou começando com algumas que eu já tenho, mas, por favor, mandem as perguntas. Tem uma dúvida aqui, né? Então, você pode explicar melhor como é que a pessoa faz para investir num fundo imobiliário? Qual é o processo de entrada desse investidor? Tá, bom, os fundos imobiliários, eles têm, diferentemente dos fundos em que você aplica via um banco, aqui hoje, as cotas dos fundos imobiliários são cotas listadas na Bolsa de Valores e por isso você precisa ter um cadastro numa corretora. Então, através de uma corretora, e hoje você tem várias plataformas disponíveis, você primeiro se credencia, faz o seu cadastro e ali você vai ter disponível todas as cotas de fundo que estejam já listadas nesse mercado organizado que é a Bolsa de Valores. Então é através desse mecanismo que você participa. Isso sem dizer que antes de você fazer uma aquisição, você tem que estar com o seu cadastro ok na corretora e você tem que estudar um pouquinho a classe de ativos também, entender um pouco o que é a sua estratégia, se quer uma estratégia mais de receber renda, uma estratégia mais de ganho de capital, estudar um pouquinho os documentos dos fundos, os relatórios, ligar para os gestores e aí fazer a sua decisão de alocação. Então, eu diria que começa por aí. E mesmo você tendo perfil para esse tipo de investidor passado pelo Suitability, é muito importante olhar todos os aspectos que o Carlos falou, tá, gente? Porque cada fundo é um fundo, tem suas características, tem custos, então é super importante ficar de olho nisso. E como é que funciona um fundo imobiliário? Ele é um pouco diferente, né, Carlos, dos outros fundos, né? Ele tem alguns pagamentos, ele tem uma dinâmica diferente, eu acho que é interessante também. Hoje os fundos, na verdade você tem, basicamente o fundo imobiliário, ele é um veículo para você participar do mercado imobiliário. E aí os fundos a gente divide assim em grandes categorias, os fundos de tijolo, onde você tem fundos de shopping, escritório, logística, hotel. Então é uma maneira de você participar nesses empreendimentos. Depois você tem uma segunda categoria, que são os fundos de papel. Então aí é o que a gente chama de fundos de títulos ou de crédito. E o terceiro são os fundos de desenvolvimento, que ainda é uma parcela muito pequena da indústria, mas eu acho que vai desenvolver nos próximos anos. Então eu diria, hoje assim, se você olhar a indústria mais ou menos uns 65 bi de ativos listados na Bolsa, eu te diria que uns 80% deve estar concentrado entre shopping, escritório, logística e os de papel. E aí esses fundos, basicamente, são fundos que geram renda mensal. Então, todo mês tem um pagamento de um dividendo, de uma renda, muito parecido com o que você faz quando você compra uma casa e aluga. Todo mês lá o seu inquilino paga uma renda para você. O fundo imobiliário, quando a gente olha, mesmo de tijolo, de papel, todo mês existe uma receita que vem ou dos juros dos papéis, se for um fundo de papel, ou dos aluguéis que o fundo recolhe, e a gente distribui como gestor mensalmente para o investidor, isento de imposto, depois de deduzido todas as taxas do fundo. Assim. Então, é uma maneira interessante de você ter uma renda com uma certa habitualidade. Assim. Bacana. E quais as vantagens e os riscos de se investir no fundo imobiliário? Eu acho que se a gente olhar hoje, vamos falar um pouquinho dos fundos de tijolo. Né? A principal vantagem é que você, com um valor muito pequeno, consegue participar de um mercado grande. Então, quando você é um investidor de um valor menor, conseguiria participar de um shopping center, de um grande centro comercial. Então, essa é uma maneira de, comprando às vezes uma cota de 100, 150 reais, participar de um empreendimento grande. Então, essa é a primeira vantagem. A segunda é que você terceiriza para um profissional, um gestor, um administrador, toda a gestão do seu portfólio. Então, vai ter alguém o tempo inteiro olhando para cobrar os aluguéis, vendo se tem alguma vacância, trabalhando esses imóveis, cuidando da manutenção. Então, você terceirizou. Lembrando de novo, quando você investe direto, que tem um problema no fundo, no teu imóvel, e alguém liga para você, então vazou do telhado, teve um problema de encanamento, isso também acontece nos imóveis dos fundos, só que quem vai cuidar para você é o gestor. A terceira coisa interessante é que você consegue diversificar. Normalmente, quando você compra um imóvel, você tem um único inquilino
Quando você está num fundo imobiliário, você pode ter vários imóveis e vários inquilinos. Isso é bom porque reduz o risco de você ter um inquilino que sai do imóvel, ou uma indústria que talvez esteja sofrendo um pouquinho mais, então diversificação de risco. Uma outra vantagem interessante é, comprei uma casa, investi lá R$100 mil. Se eu precisar de alguma liquidez, eu tenho que vender a casa inteira. No fundo imobiliário, você fez um investimento de 100 mil, preciso de R$5 mil, você pode vender parte das cotas, então ele consegue partilhar o teu investimento. E por último, a isenção fiscal, que é importante. Hoje, quando você faz um investimento direto, você paga imposto, e quando você faz via o fundo imobiliário, os rendimentos são isentos de imposto de renda. Então, isso também é interessante. E uma última coisa que eu esqueci de comentar, que tem melhorado muito, é a liquidez. Quando você precisa da liquidez, precisa vender um imóvel, você tem que contratar um corretor, demora um tempo. Se você tem uma cota do fundo imobiliário, hoje você vai na bolsa, coloca uma ordem de venda, e se o fundo tiver liquidez, você consegue vender rapidamente. Então, o que está acontecendo é que os fundos estão aumentando muito em quantidade, e também a quantidade de investidores aumentou bastante. Isso está fazendo com que os fundos fiquem cada vez mais líquidos e você consiga sair do investimento com bastante rapidez. Assim. Okay. Então, eu diria que essas são as grandes vantagens de participar do mercado imobiliário via fundo imobiliário. E os riscos desses fundos, Carlos? Eles têm basicamente os mesmos riscos associados a investir diretamente. Então, lembrando, quando você investe em um fundo de tijolo aqui, você tem um risco de vacância, que é aquele risco do teu inquilino sair e você temporariamente ficar sem o ativo. Sim. Então, eu diria que esse é o risco principal. Tem um risco diferente, que é o risco de taxa de juros. Então, esse é a cota do fundo imobiliário é negociada em bolsa. Quando você tem movimentos muito grandes de subida de taxa de juros, a gente viu isso em 2014 e 2015, o que aconteceu é que as cotas dos fundos caíram, mesmo os fundos não terem nenhum problema em relação à carteira, ao portfólio, porque eles têm uma correlação, que a gente chama uma correlação negativa. Traduzindo isso, quando o juro sobe, a tendência do valor das cotas é cair. Então, de novo, não está acontecendo nenhum problema, a sua renda pode estar igual, mas você compensa os yields com essa derrubada do valor da cota. Eu diria que acho que a vacância é o principal. Logicamente, tem questões de aonde está o imóvel que está no meu fundo imobiliário. Se eu estou numa região menos líquida, talvez você tenha uma dificuldade maior para alocar. Você tem riscos de investimento no imóvel, assim, muito parecido com o que você tem quando investe diretamente. Então, se o fundo, por acaso, precisar fazer uma obra e ficar sem dinheiro, isso pode ser um problema. Talvez ele tenha que fazer uma nova captação para trazer recursos para o fundo. Mas eu diria que eles são bastante similares a você investir diretamente quando a gente fala de fundo de tijolo. Quando eu falo de fundos de papel, que é aquela outra categoria, aí é basicamente risco de crédito, porque eu dei crédito para alguém, para uma empresa ou para uma carteira de recebíveis, eu tenho imóvel em garantia. Se o meu devedor não pagar, aí eu vou ter que executar a garantia para tentar reaver o meu negócio. Então, em fundos de papel, eu diria que o risco principal é crédito. E nos desenvolvimentos, aí assim, depende do que é o desenvolvimento, você tem risco de venda das unidades, construção, mas eu diria que essa é uma parcela super pequena. Uma boa parte da indústria hoje ou é tijolo, que eu diria que é 80%, e acho que uns 20% o papel. Tá ótimo. E falando então em papel, qual a diferença então entre a LCI, o CRI e as cotas do fundo imobiliário para o investidor? As LCIs normalmente são papéis emitidos por instituições financeiras, então o teu repagamento depende da saúde financeira daquela instituição. Então, por exemplo, um banco emitiu uma LCI, o risco de você não receber a LCI é o banco não pagar. Então, o risco de crédito do banco, que normalmente tem qualidade muito boa, mas sempre você tem que olhar quem que é esse emissor da LCI. E ela normalmente paga um pouquinho mais, porque os riscos dos bancos são melhores, eles conseguem captar mais barato. O CRI, ele é um instrumento que normalmente o devedor é uma empresa. Então, uma empresa, por exemplo, uma empresa de shopping, uma empresa dona de um portfólio de propriedades, levantou uma dívida, ou alguém que vai construir também um imóvel também pode levantar uma dívida para financiar esse portfólio imobiliário, e aí o repagamento vem desse devedor, que pode ser uma empresa, pode ser um pool de devedores de uma carteira de recebíveis residenciais, e aí o crédito normalmente não é tão bom quanto o banco. Então, quando você compra um CRI, você precisa analisar bem quem é esse devedor. E o fundo de papel, ele pode comprar esses dois ativos. Ele pode comprar LCI, normalmente os fundos não são de LCI, porque você já tem um yield mais baixo. Normalmente os fundos de papel são fundos de CRI,
e aí ele tem, na verdade, uma carteira de devedores e de CRIs nessa carteira. E aí o que é importante quando você analisa um fundo de papel é entender, primeiro, qual é a estratégia desse fundo, se ele é um fundo que vai buscar retornos mais altos ou créditos melhores que vai ter um retorno um pouquinho menor, entender a composição da carteira, a diversificação, para que, na verdade, no final do dia você tome uma decisão se isso está alinhado com o seu apetite de risco. Então é bem importante ler as cartas de gestão, ler os prospectos nas emissões primárias, mas é basicamente risco de crédito aqui. Ah, ótimo. E aí uma pergunta, né, que a gente tem aqui, qual o perfil do investidor que compra cotas de fundos imobiliários? Ele vem, essa é uma pergunta interessante pelo momento que a gente está vivendo. Assim, os números atualizados na Bolsa de Valores está batendo quase 400 mil cotistas. Assim. Ainda é um mercado muito da pessoa física, então são investidores individuais, eu diria que acho que uns 80% do mercado hoje ainda é de pessoa física, mas a gente prevê aqui algumas mudanças. Primeiro, os investidores mais sofisticados foram os que entraram lá atrás nesse mercado e continuam alocando dinheiro, mas a gente está vendo uma democratização desse instrumento, porque as pessoas começaram a experimentar participar do mercado imobiliário via fundos imobiliários e não mais via ativos reais. Então, isso é uma mudança bastante da cultura do brasileiro que gosta de investir diretamente. Então, por isso que a gente vê um aumento muito grande de investidores na Bolsa. E agora a gente começa a ver também os institucionais estudando esse mercado, até por uma questão de legislação, eles estão agora, desde o ano passado, impedidos de participar do mercado imobiliário comprando imóveis diretamente. Então, a maneira deles participarem desse mercado é via cotas e a gente começa a ver os institucionais se preparando para analisar essa indústria e começa a fazer os primeiros investimentos. Então, a gente imagina que no futuro você vai ter um percentual maior em investidores institucionais. O investidor estrangeiro, acho que ainda é uma parcela pequena, mas o Brasil também andando, dando boas notícias, talvez ele passe a ser um terceiro grupo de investidores nessa classe de ativos. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui. Para investir em fundos imobiliários, eu preciso ter muito dinheiro? Não, ele é bastante democrático. Assim. Na prática, se você tiver uma conta numa corretora, hoje a cota média de um fundo imobiliário é por volta de uns 100, 150 reais. Assim. E exatamente como o valor é muito baixo, e assim, só lembrando, o cotista pode ter uma quantidade de dinheiro grande ou um cotista pequeno, ele tem os mesmos direitos. Uma cota é igual para todo mundo, não tem taxas diferentes. Então isso tem feito com que as pessoas com um valor muito pequeno de recursos possam experimentar. Então a gente tem visto em muitos fundos uma quantidade grande de investidores com cotas com uma quantidade de cota pequena ainda. E isso mostra que as pessoas começaram a experimentar para entender melhor como é que funciona. E isso é bom para o desenvolvimento desse mercado, porque a gente olha lá fora, é uma indústria muito robusta. No Brasil, dados os tamanhos que a gente tem aqui, ainda é uma indústria pequena, mas a gente acha que ela está em franca expansão. Acho que o crescimento nos últimos 12 meses foi de mais de 50%. Acho que é bem positivo. Aí. Bacana. Tem outra pergunta aqui. Se o mercado imobiliário estiver aquecido, quer dizer que os fundos vão render mais? Deveriam. Na verdade, o fundo imobiliário, ele reflete exatamente, principalmente quando eu estou falando de tijolo, tá? Quando eu falar de papel, o mercado imobiliário pode ir para cima e pode ir para baixo, ele não afeta, porque na verdade o risco é aquele crédito dos devedores. Mas quando eu falo de tijolo, se o mercado imobiliário começa a aquecer e ele gera aluguéis mais altos, a vacância, que é aquele espaço vazio, começa a ser preenchido, e às vezes o fundo imobiliário às vezes também tem vacância, se ele conseguir melhorar, ele vai conseguir gerar mais receita. E só lembrando que o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% de tudo que ele recebe líquido das despesas. Então, se eu tenho aluguéis mais altos e vacâncias mais baixas, o fundo imobiliário vai distribuir mais. Isso vai ter um efeito de a cota valorizar na bolsa e você que está com a cota lá no valor histórico vai receber mais reais por cota. Então, é positivo, assim. É positivo. Então, tem uma outra pergunta que eu acho ao contrário disso. Posso perder dinheiro se o país passar por uma crise imobiliária? Pode, e esse é um investimento, acho que o grande aprendizado do último ciclo é entender que fundo imobiliário não é renda fixa. O fundo imobiliário, e aí de novo a gente vai dividir. Quando eu falar de tijolo, ele tem todos os riscos associados a você alugar uma casa, estar investindo diretamente. Então, se tiver uma crise, um aumento de vacância, por exemplo, o fundo vai receber menos dinheiro e as áreas vagas têm despesas, tem que pagar IPTU e condomínio, então ele vai reduzir a distribuição. Se os valores dos aluguéis diminuírem por qualquer motivo, o fundo imobiliário pode também refletir essa
ser contaminado por esse momento mais desafiador. E a gente viu isso no ciclo recente que a gente teve. O que a gente está vendo agora é que a gente está começando a retomada do ciclo, redução de vacância, a gente acredita que a gente está entrando num momento positivo. No caso de papel, não precisa olhar para o mercado imobiliário, você tem que olhar sempre para a carteira de crédito e a qualidade do devedor dos CRIs que estão lá na carteira. Bacana. Tem uma outra aqui. Quero migrar de renda fixa para renda variável. Fundos imobiliários são uma boa aposta neste momento, com essa taxa de juros, A gente não gosta muito de recomendar, mas eu acho que ele é uma das opções que existem no mercado que, sim, você deveria considerar na sua torta de investimentos, na sua pizza, né? E fazer isso de forma, primeiro, estudar a classe de ativos. É sempre importante entender, você vai estudar um fundo, ler as cartas dos gestores, os fundos cada vez estão mais preparados para dar informação. Ficou dúvidas? Ligue ou entre em contato com o RI dos fundos. As casas cada vez mais estão trazendo esse tipo de assessoria, não assessoria, mas pessoas que ajudam você a esclarecer as dúvidas. E só faça o investimento quando você estiver confortável que a estratégia daquele fundo está de acordo com o teu apetite de risco. Mas eu consideraria assim, a gente está vendo uma migração muito grande da renda fixa, porque como o juro do Banco Central lá vem reduzindo, a expectativa ainda de maior redução pelo que a gente vê no mercado, as pessoas começam a olhar e ver que o seu investimento lá em poupança, em CDB, em fundo DI, cada vez rende menos. Então ele começa a olhar outras classes de ativos e o fundo imobiliário é uma delas. Eu acho que é bem interessante, lembrando que o fundo imobiliário é desalavancado, ou seja, o fundo imobiliário ele não toma dívida para comprar os ativos. Então ele é um fundo relativamente bom do ponto de vista de risco, tem diversificação, tem aquela questão da liquidez que a gente comentou, mas de novo, não pode ser todo o seu investimento, você tem que colocar uma parcela do seu investimento, porque como a gente lembrou, não é renda fixa, é renda variável, tem mais risco, pode flutuar o preço na bolsa, às vezes acontece alguma coisa no mercado lá fora, o mercado fica um pouco estressado, o preço das cotas vão variar. E o mercado imobiliário pode estar indo bem, é só um movimento de bolsa. Assim. Então você tem que estar preparado para esses movimentos, mas eu acho que sim, é uma boa opção para uma parcela adequada ao seu tamanho de bolso. Ok. E como saber se um fundo imobiliário é seguro? Eu acho, na verdade, assim, você não elimina os riscos que eu comentei, que os riscos da classe de ativo. Acho que é bem importante entender assim, quem que é o gestor desse fundo, quem é o administrador, os demais prestadores de serviço, qual é o histórico e há quanto tempo eles estão no mercado, olhar os fundos que são mais antigos, eles têm mais histórico, realmente estudar o fundo que você pretende investir. Então, normalmente, fundos mais antigos, você vai ter um histórico maior para saber o que aconteceu em momentos bons e em momentos ruins, como é a qualidade da carteira. É super importante, assim, um fundo imobiliário, o risco dele está associado muito aos riscos dos ativos que estão nessa carteira. Então, vou dar um exemplo. Se você comprou um fundo que está na Faria Lima, um fundo que tem prédios na Faria Lima, o risco é relativamente menor, porque é uma área que tem uma procura muito grande por escritórios, por exemplo, e a chance dele ficar vago é menor. Aí você compara com outro fundo que talvez está numa cidade não tão demandada, menor, ou um inquilino muito específico. Se aquele inquilino sai, talvez você tenha mais dificuldade de alugar novamente o seu imóvel. Então ali tem um risco relativo maior. Provavelmente esse fundo paga um pouquinho mais do que aquele primeiro que eu comentei. Tem certo ou errado? Não. Os dois são alternativas interessantes. O que é importante é entender os riscos de cada estratégia. Então, se você tiver um fundo com imóveis em áreas mais consolidadas, que a liquidez é maior, tem mais inquilino querendo alugar, relativamente o risco é menor. Se você vai para cidades e localidades mais distantes, eu comprei um centro logístico numa cidade talvez que não tenha tantas empresas, se aquela empresa sair, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade, o gestor tenha mais dificuldade de alugar e aí vai sofrer um pouquinho mais. Mas isso normalmente reflete nos yields também. Então, de novo, lição de casa, é diferente de comprar CDB, de comprar título público. Tem que estudar, tem que ler as cartas, liguem para os gestores, eles estão lá para fazer isso, o cotista é quem manda no fundo, então não entendam que é o contrário, o gestor está lá para defender os interesses do cotista e extrair o maior valor dos portfólios. E eles estão se preparando, assim, as casas que merecem a escolha de vocês, tem que ter gente lá para explicar o que está acontecendo,
e tem que atender. Se não te atenderem, talvez já é um sinal para você talvez não considerar esse fundo para o seu investimento. Assim. Então, acho que isso é fundamental, esclarecer as dúvidas. E se, enquanto você não esclarecer as suas dúvidas, não faça o investimento. Acho que pode te frustrar. Eu acho que o veículo é muito bom, mas às vezes você faz uma escolha errada e talvez se frustre um pouquinho. Então, o aprendizado aqui é bem importante, tem muita informação hoje disponível no mercado. Sim, e sobre os gestores, acho que como para qualquer fundo de investimento, o gestor, o administrador, até informações do próprio fundo, elas são públicas no site da CVM, né? Então, exatamente. assim, A CVM fez um trabalho muito grande de melhorar e ajudar o mercado com questões de governança. Assim. Então, ela mudou a legislação para que tenha muito disclosure, né? Muita divulgação de informação. A gente viu em alguns momentos que o mercado ficou um pouco mais estressado, investidores que já tinham investido, queriam ter mais informação e não tinham. Então o regulador veio para, e a gente fala, subir a régua do ponto de vista de disponibilidade de informação. Então o site da CVM hoje é muito rico, né? Tem relatórios mensais, trimestrais e anuais. Fora esses relatórios, usualmente os gestores pegam todas essas informações e tratam elas de uma maneira que fique mais fluida e talvez até mais amigável a maneira de fornecer os dados e disponibilizam nos seus sites, no site do administrador, no site da bolsa. Então procurem, assim, a informação ela está disponível e ela é abundante. Assim, acho que ajuda bastante no processo de escolher o fundo A do fundo B. Assim. Bacana. Tem uma última pergunta aqui, acho que vale esclarecer. Com relação à cobertura pelo FGC, né? O fundo imobiliário, se ele tem cobertura? O fundo não tem a garantia do FGC, então, diferentemente de outros instrumentos financeiros, aqui se tiver alguma questão de perda, de desvalorização da cota, ela não tem nenhum tipo de seguro ou de garantia. Por isso é importante aquela lição de casa, o estudo, para você tomar a decisão mais adequada ao seu perfil de risco. Então, e se eventualmente ocorrer algum problema com o fundo, troca o administrador, troca o gestor, né? A CVM tem todo esse mecanismo para que isso seja feito e esse recurso passe de uma instituição para outra sem o risco da própria instituição. Exatamente. Né? E o que a gente tem visto hoje no mercado é que o mercado está se sofisticando, os investidores estão sofisticando também. Hoje você tem uma quantidade muito grande de acionistas ou cotistas que comparecem nas assembleias para perguntar para o gestor, o administrador, o que ele está fazendo, dados os desafios, isso é importante. É uma classe de ativos de fundo imobiliário que eu não comentei, que são os fundos de fundos, que são fundos especializados em comprar outros fundos. Esse pessoal também comparece às assembleias, pede informações, cobra divulgação de dados. E lembrando que aquele investidor institucional que eu comentei, as fundações, começaram a participar e eles também ligam, querem saber o que está acontecendo, participam das assembleias. Então, a gente está vendo, do ponto de vista de governança, o mercado se amadurecendo bastante e todo mundo lá cobrando, assim, quero informação, quero saber o que está acontecendo, muito mais atuante. Isso é bem positivo, assim. Todo mundo está tendo que responder melhor, de forma mais rápida. Isso é bem positivo, isso faz com que os interesses dos cotistas sejam colocados sempre em primeira prioridade aqui. Então, é positivo para a indústria. Bacana. Bom, Carlos, acho que essas eram as perguntas, né, da nossa audiência. Agradeço o seu tempo, a sua participação e esclarecimento dessas dúvidas. Bom, gente, essa live vai ficar nos nossos canais. Mandem perguntas, tá, pelo nosso site Como Investir, e também, se tiverem mais dúvidas, tem um conteúdo mais teórico, vocês analisarem com calma dentro do próprio Como Investir, e a Ambima continua à disposição para tirar qualquer dúvida sobre qualquer tipo de investimentos. Muito obrigada. Obrigado pelo convite e até mais.